Então Deus ali foi insistente, porque Deus quer a unidade, só que tem que ter aproximação, né? E ele foi... Eu queria até falar uma experiência que eu estava até conversando com elas duas ontem sobre isso, porque minha filha, ela está, né, conhecendo um rapaz que ele é católico praticante, mas assim, ele não xinga, não bebe, né, não fuma, não fala essas coisas, é católico praticante. Aí teve um negócio de quaresma, alguma coisa assim. Sim. Aí eu fui ver o que é, né? E é jejum de arrependimento, 40 dias. É oração e jejum de 40. Aí minha filha falou, mãe, ele faz um negócio de quaresma. E eu nunca me entrei nesse assunto de católico, fui ver o que é. Aí fazem, né, o período desde a quarta-feira de cinza até o domingo de Páscoa, esse jejum dá 40 dias, que é orações e eles falam reza, né? E arrependimento. E aí, aquela coisa, né, aquela aflição um pouquinho no meu coração, poxa, mas podia já se relacionar com o evangélico, Senhor, de que ser mandar enviar um católico. E aí o Senhor me deu 2 textos assim. O Senhor costuma falar comigo às vezes assim, na mente do nada assim. Eu estou fazendo uma coisa, aí vem o texto, eu vou lá, abro e vejo, o Senhor ministra ali. E aí foi um dia, um texto que foi questão quando os discípulos chegaram para Jesus e falou assim, ele está expulsando demônio, né, no seu nome. Jesus falou, quem não é contra vocês é a favor, né? Que não ajude os pais. De vocês. Aí eu sabia que o senhor estava falando, né, nesse quesito católico comigo naquele momento. E aí depois foi essa cena aí do lençol, né? Que se apresentou a Pedro e o Senhor falou, né, eu chamei de imundo aquilo que eu purifiquei. E hoje nós estamos aqui por causa desse lençol também, né? Disso aí, gentios foram alcançados através dessa visão, né, de Pedro. E a gente entende sim que o Senhor tem um mover em algumas vidas, como a gente vê que falou aí, algumas igrejas estão com líderes, né, que está totalmente deturpado, mas ali tem pessoas fiéis e corações. O Senhor olha aqueles homens, né, cujo coração é com Ele. E aí Ele investe naqueles homens. E para fechar aqui, uma experiência de um senhor que era católico, praticante, e a filha dele ia para a Igreja Batista, que era a nossa igreja na época. E ele mesmo falou com o Senhor, que é aquela questão de você mesmo ter o Espírito Santo, e ele vai ministrar sobre você. E ele fez uma oração lá com o Senhor e falou, Senhor, me mostra qual é o caminho certo, se é dos católicos ou se é dos evangélicos. Qual é o mais certo para eu estar no caso? Mas ele era católico praticante. E aí, como na rua assim, era a rua que vinha a Igreja Batista, e assim, na outra rua assim, era a Igreja Católica. E ele sonhou, né, depois dessa reza dele lá, que o anjo parava na esquina e falava assim, o caminho é esse aqui, e apontava para a Igreja Evangélica. E essa experiência foi pessoal, sozinho, e ele depois foi para a Igreja Evangélica, né? Não, na verdade, no domingo ele foi para a igreja dele, católica. Na segunda-feira ele sonhou o anjo. Já não falei para você que é para vir para cá? Então ele teve a segunda vez. E aí ele se converteu, eu dava aula com o nome de Cristo, né? Acabei sendo professor dele. E ele começou a confrontar os irmãos dele, né? Que tinham amantes, etc e tal. E depois de muitos e muitos anos, né? Um irmão dele, ao pai de uma irmã que chegou para a igreja, depois de muitos anos, se converteu e falou assim, meu irmão Zé que falou muito do senhor. Foi de mim e falou, eu fui o professor dele. E depois que ele aceitou Jesus, a família não aceitou, porque a família bautista, todo mundo católico, né? Ele foi excluído, de certa forma, da família.
Só que do testemunho dele, cada um foi sendo alcançado. Passo a passo. Então é uma realidade. A unidade, o se aproximar, a gente tem que fazer isso, todo mundo. Não é igual. Eu não tenho dificuldade de ter relacionamento com ninguém de nenhuma religião, muito pelo contrário. A gente tem que estar próximo. Um dos grandes amigos meus, né, militar, o Glauco é espírita, mesa branca. Ele tem os rituais dele, né, somos muito amigos. Vai lá na igreja de vez em quando alguma coisa especial, né, nos meus 50 anos estiveram lá, etc e tal. Então, a gente só tem que ter realmente esse cuidado dessa liga da unidade. Até onde a gente pode ir, até onde, né? Não sei se você soube, um pastor presbiteriano que se tornou padre. Sabia não? Meu Deus. Procura na internet. Até hoje estão se questionando muito e ele está dando, hoje, né, os podcasts da vida, ele entendendo que quando ele começou a buscar, ele foi entender que a igreja verdadeira é a igreja católica. É a igreja una, né, que se diz, né? A igreja una. Então ele deixou uma igreja presbiteriana e sabemos que o ensino presbiteriano é um ensino de base. Na realidade, os melhores comentários que tem é justamente a Bíblia de Genebra, que vem justamente de ensinos, né, fundamentados em Calvino, a mim veio depois, e ele, para a gente, apostatou da fé. E para a Igreja Católica, ele voltou para a Igreja verdadeira. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. A gente não consegue ver a Igreja Católica como uma igreja verdadeira. Não tem como a gente ver isso. A gente entende que o cisma que ocorreu, a Igreja Católica, ela nasceu do Pentecoste. Só que chegou no cisma, no ano 300 alguma coisa, abriu. Devido a muitas coisas que é colocada, por exemplo, né, ela falou aqui, universal de Deus. Tá, muita coisa ali que só misericórdia. Agora, eu não posso dizer que Deus não está ali. Seria, né, ser vil. Por quê? Meu primo se rendeu a Cristo logo quando, um ano de convertido, ele falou, primo, aceitei Jesus. Só que na Universal, a Universal era muito perseguida. Você está na Batista, lá não tem EBD, mas na Batista tem. Você acha que eu tenho que ir para a Igreja Batista? E eu fico feliz que eu tive um discernimento, como não vi que falou assim, não, filho, se você se sente bem lá, fica lá. Né? Foi para a África, foi como missionário. Meu tio que bebia, como era meu pai, ele estava comentando, né? Meu tio foi alcançado, minha tia foi alcançada, meus primos foram alcançados, a família toda restaurada do jogo, do vício, da bebida. Justamente uma denominação que até hoje se questiona muitas coisas que eles fazem. E tem muitas pessoas ali com o coração totalmente. Onde o meu primo estava como bispo de Londres. Ele estava comandando a Europa, né, como universal de Deus. Até que ele chegou e falou assim, eu não tenho mais como ficar aqui. Em um dado momento, chegou no Brasil, eu falei, o que está fazendo aqui, cara? Aí ele falou assim, saí da Universal. Eu falei, saiu da Universal? Né? Assim como o Bispo Macedo. Ele até tem Macedo no nome, mas né, não é parente. Ele falou, poxa primo, eu saí porque eles me proibiam pregar o nome de Jesus Cristo de salvação. A minha pregação tinha que ser o que ele mandava. Estava como uma homilia. A Igreja Católica, toda a ministração do padre, ele recebe no final do ano tudo o que ele vai ter que falar. E os padres que estão hoje, eles estão meio que rebeldes. Eles estão fazendo as pregações como a nossa. Se tirar aquela bata dele ali, é um pastor, cara, que está ministrando. As pessoas da Igreja Católica estão lotando de novo. Né? Se a gente olhar para a Igreja Católica, estão lotando, porque está sendo pregada a palavra de Deus, não está sendo pregado outra coisa. Os 6 livros a mais que tem, né? A gente até dando no seminário, falei para eles, são livros históricos, são livros religiosos, são livros que falam verdades que aconteceram com tudo que os católicos pegaram e criaram doutrinas que não tem, né? E para se mostrar justamente esse realinhamento que eu creio,
né, referendo isso, também creio que Deus está pegando justamente os cristãos, propriamente dito, que para mim são protestante e católico, sempre falei isso. A gente tem que ter o cuidado de falar, não dá para falar em qualquer lugar, porque eles creem nessa doutrina que é a Trindade, aonde o judeu não crê, aonde o islâmico não crê, contudo entendemos que eles servem ao Deus Pai, mas ele não reconhece o Deus Filho, ele não conhece o Deus Espírito Santo. Então, e aí assim como o judeu tem uma realidade, Ismael tem uma realidade de Deus. Deus falou, ele vai ser também uma grande nação, ele teve 12 tribos também, dentro da realidade, né? Então Deus vai tratar com eles. E hoje nós estamos levando a palavra para eles. Então, esse alinhamento é importante. A gente só tem que ter esse cuidado, porque a gente está se movendo na dimensão do Espírito. E não podemos achar, eu sempre estou me movendo pelo Espírito. Eu posso sair do Espírito. Eu posso estar desapercebido do Espírito. Quando justamente eu tenho relacionamentos que podem ocorrer. A apostasia, ela é fato. O pior engano é dizer o seguinte, não tem como deixar Cristo. Apostasia, apostatar da fé é deixar aquilo que você creu. E aí Hebreus capítulo 6 é aquela guerra, 6:4. Uma vez aqueles que recaíram, experimentaram, né, as manifestações do Espírito, as coisas futuras, e uma vez recaíram de novo, não tem como serem restaurados. Aí entra o que você falou, é um pecadão, se eu não me engano, não sei se é Tiago ou Pedro que fala o quê? O pecado de morte. Em que para a gente o quê? O pecado imperdoável é contra o Espírito Santo. Que pecado é esse? A gente vai brigar aqui e não vai chegar a lugar nenhum. Eu tenho uma convicção, você pode ter outra, cada um pode ter outra, né? E aí, na simplicidade, a gente vai chegar, existe um pecado imperdoável, que é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Quando que blasfemamos contra o Espírito Santo de Deus? Não existe uma resposta clara quanto a isso. Então a gente tem que ter cuidado justamente nessa caminhada. Por quê? O diabo, ele quer nos derrubar. E quando a gente vem para uma escola de profeta, quando a gente recebe as coisas inefáveis de Deus, algo mais, a tendência é justamente a guerra, o confronto, o contra-ataque ser muito maior. Uma coisa que eu aprendi desde pequeno é o seguinte, o diabo ele vai trabalhar 20 anos para me derrubar. Ele não vai fazer alguma coisa para me derrubar, ele vai criando alguma coisa para que eu possa me desviar. Mas quero fazer um comentário Queria a só- respeito disso. Não pode falar. Que nessa minha caminhada, né, eu conhecia, eu era católica também. E aí, desde que eu iniciei ali na casa, porque antes era convívio, depois se transformou no projeto. E aí eu conheci, tipo, irmãos, parentes de pessoas que eu convivi que eram católicos. Aí eu perguntei para o Senhor como que eu faria para alcançar essas pessoas, né? Aí ele me deu a seguinte estratégia. Primeiro, perguntar sobre a Bíblia, é igual e tal, só tem livros a mais, então eu começava sempre com essa conversa. E depois eu começava a falar sobre as imagens, né, sobre os santos, né? E aí explicando por que eles foram canonizados, aquela coisa toda, né, as motivações. E assim, como Deus já me usou também para curar pessoas, então eu entendi que eu precisava mostrar que qualquer pessoa, né, em Deus, enfim, pode ser usada para curar alguém, né? E aí eu contava toda essa história e tal, a fulano foi curado, usou assim para isso. E falei, e essas imagens, essas pessoas, elas nem sabem que elas foram canonizadas, elas já morreram, enfim, e houve tudo isso e tal. É por esse motivo, né? E aí depois eu buscava na Bíblia onde está escrito lá sobre, né, sobre a idolatria, sobre as imagens, esculturas, né, Jeremias, Salmos, enfim. E aí eu explicava bem e depois ia no texto onde você
precisa reconhecer Jesus como seu Senhor, se tornando, filha, e é um caminho, verdade e vida e tal. Então eu sempre trabalhei com os católicos nesse texto. E aí quando a pessoa que eu começava a falar sobre o porquê que existe esses santos e tal, aí é assim, o Senhor ele vinha trazendo tipo assim a vida, o entendimento. Eu sempre é mesmo. Como que eu nunca entendi assim? Tipo, foi tirada a venda dos olhos. Então, aí, vamos orar, você reconhecendo Jesus como teu único Senhor e tal, aí você recebe o Espírito Santo e tal. E aí você não precisa mudar de igreja, né? Você não precisa sair da igreja. Porque o Espírito Santo, ele mesmo faz isso também, né? Vai fazer isso e tal. Então, Deus me deu algumas pessoas, né? Católicas, e através dessa ministração que eu fazia, agora faz tempo, eu fazia elas confessaram Jesus e tal, e eu explicava nesse contexto, assim, que eu vejo que é um contexto simples, de fácil entendimento, mostrando na Bíblia onde estava, né, os textos, dizendo, ó, se você pode pegar a tua Bíblia lá, que ela é igual, só tem os livros a mais. E assim Deus me Mas foi como o Cristo colocou, o principado. Qual o principado da Igreja Católica? Então, a conduta de trazer a palavra para a pessoa, a pessoa faz tudo isso. Para a pessoa voltar para a sua igreja, continuar na Igreja Católica, ela vai continuar sobre aquele principado ali. Mas aí se você vem com uma... Não. Entendeu? A pessoa não quer. O que a gente tem que ter o cuidado, quem vai conduzir é o Espírito Santo. Deixa eu só contar um exemplo meu que aconteceu faz bem pouco tempo, não faz muito tempo não. Lá na nossa cidade tem um grupo de homens católicos que tem uma célula que reúne toda terça-feira à noite. Ele chega a reunir 70 homens. Eu não conheço nenhum grupo de homens evangélicos que, numa cidade pequenininha, de interior, conseguir reunir 70 homens. Eu não conheço. E 70 homens que buscam o Espírito Santo, avivados, mais avivados do que um monte de evangélico que eu conheço. E eu já tive algumas vezes lá, inclusive já fui convidado para pregar e fazer louvor lá. O líder lá é meu amigo. Eu tive a oportunidade de tocar no casamento dele há muitos anos atrás, quando eu tocava em casamento ainda, né? Eu e minha esposa tocavam em casamento. E eu tive um dia lá que o tema da ministração era Maria. Foi o assunto da noite, Maria. Eu ouvi tudo, eu estava lá só como participante, não fui convidado para nada. Só que tinha um primo meu lá participando. E quando terminou a ministração, meu primo disse, Cristian, tu podias dar uma palavra complementando? Porque eles, no final da mensagem, ele perguntou, alguém aqui quer comentar alguma coisa mais? Alguém quer falar? E eu, meu Deus, eu vou me levantar para falar sobre Maria, eu vou ficar quietinho aqui no meu canto. Estou eu no meio daquela montoeira de homem lá, né? Mas aí o meu primo se meteu e disse, Cristian, vai lá, fala. Aí eu disse, não, deixa eu quietinho aqui. Ele disse, não, fala. Tá, então eu vou falar aqui de onde eu estou, né? Se não, vai lá na frente, pega o microfone e fala. Aí mais uns 3 olharam para mim, vai. Aí eu disse, tá bom. Mandaram. Aí fui lá. Disse, olha, o que eu vou acrescentar para vocês aqui, eu falando para 70 católicos, né? O que eu vou falar para vocês aqui é o seguinte, nós evangélicos, eu não sei se eu usei a palavra evangélico, mas eu disse, nós pregamos mais sobre Davi e Paulo do que sobre Jesus. Davi, em muitas igrejas evangélicas, ele é mais pregado sobre Davi. É o homem segundo o coração de Deus. E aí fui falando, né? Fui falando, que é verdade. Né? Quantas igrejas evangélicas que pregam sobre Davi. Às vezes fica um mês sem falar sobre Jesus, mas Davi, quase todo culto, é o homem segundo o coração de Deus. Aí fui enchi a bola de Davi, enchi a bola de Pedro, enchi a bola de... E aí eu disse, se nós damos tanta honra para Davi, damos tanta honra para Pedro, damos tanta honra para Paulo, por que não dar honra para Maria? Qual o problema? Se a Bíblia diz que ela foi a mais bem-aventurada entre as mulheres. Então, ok, está tudo certo, a honra ela é bíblica. A Bíblia diz, honrai o rei, honrai a todos. Então, se é para honrar a todos, por que deixar Maria de fora? Né? Só que, aí eu entrei, a adoração é somente a Deus. Jesus estava no deserto 40 dias numa luta com o capeta
E o capeta disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Não, está escrito. Não só de pão viverá o homem. Né? E o diabo pega e leva Jesus lá no pináculo, né? Está escrito, Salmo 91, né? E lança daqui que os anos vão te guardar. Também está escrito, né? Não tentarás ser teu Deus. Né? E aí Jesus, então o diabo leva ele no monte, lá em cima do monte, e diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus disse, vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. Aí eu disse, nós podemos honrar Maria, podemos falar bem dela, é uma bênção, mãe de Jesus, mas a adoração, né? O Senhor não divide a sua glória com ninguém, né? A adoração é somente a Deus. Aí peguei, todo mundo... Deixei o recado, minha pregação deu 9 minutos, está até gravada lá no meu canal do YouTube. Mas eu vi até o próprio Papa, vocês já viram ele pregando contra o homossexualismo? Esse que assumiu agora. Esse que assumiu agora, está uma polêmica. Então, encaixa o que o Cristo está falando, né, que nos últimos tempos. E daí está uma polêmica, porque ele diz que a família é constituída por um homem e por uma mulher. Só para ouvir. Sim. Gente, vamos dar um pause aqui agora. Aí a gente almoça, volta para cá, dá sequência às orações, inicialmente, porque o pessoal precisa que a gente vá agora almoçar, para depois a gente poder liberar o pessoal. Faz a oração então, você. Eu queria falar algo aqui a respeito, rapidinho, tá, gente? A respeito disso que nós estávamos comentando aqui, da unidade, né? E também sobre o arrependimento, né? Então, há um tempo atrás, acho que tem um ano e pouco, eu passei assim mais ou menos um mês orando e chorando. Eu nem entendia muito porque eu dizia assim para Deus, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou entrando em depressão, que eu choro todo dia, né? Não paro de chorar, né? Deus falando sobre a igreja. Né? Então hoje a gente estava conversando sobre a unidade. Né? E o que o Senhor falou comigo a respeito da unidade sobre a igreja é que o Espírito de Deus, ele está triste com a igreja. Por quê? Porque a igreja de Jesus e os templos, eles criaram como se fosse o dono da igreja. E o cabeça da igreja é Cristo. Então, tudo que for gerado dentro do corpo tem que ser primeiro levado a Ele. Como é a vontade dEle? O que Ele quer? Como Ele quer? Quem conhece não é Ele? Não é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça, né? Juízo. Então, tudo tem que ser levado a Ele, inclusive o louvor. Todas as vezes no grupo de louvor estão orando, estão pedindo a Deus, Senhor, como é que o Senhor quer ser adorado? Ou é eu que estou fazendo o meu próprio louvor a Deus? Porque se é para o corpo, tem que ser liberado por Ele. Se é para a igreja, tem que ser liberado por Ele. Se ali nós somos como obreiros do Senhor, né? Nós estamos ali como responsáveis, né? Muitas vezes, né, pela igreja. Então, tudo que for direcionado ali tem que ser direcionado pela igreja. Por que está tendo tanto dentro da igreja essa falta de unidade? Porque se Jesus de verdade for o cabeça, vai haver unidade. Porque se você for olhar a Bíblia, você vai ver que Jesus, na oração, lá no João 17, ele diz, como eu e o Pai, sempre ele estava falando. Eu e o Pai somos um. Então a igreja, né, nós como corpo, nós temos que estar ligados, como você falou,
Nós temos que estar ligado nele. Tudo tem que vir dele. Tudo é não é para ele. Então tudo tem que ser por ele. Então se todos tivessem essa cabeça, sabe, de estar ligado, por que que muitas vezes, apóstolo, o senhor tem dificuldade, o pastor tem dificuldade, não sei como é que é o Nevan, mas a gente conhece como hoje nós falamos aqui, né? Por quê? Porque quando o único objetivo é ele, a unidade. Mas quando o objetivo começa a não ser, o cabeça não é mais ele, aí gera, o que está gerando isso aí. Mas eu creio, e eu sei que você também crê, que Deus está mudando toda essa história. E eu creio que já esse movimento do qual Deus tem usado os profetas, tem usado os filhos dele para falar, né, sobre a igreja do Senhor Jesus, porque o conserto primeiro vai estar aqui, dentro do corpo. Não adianta a gente querer ganhar o mundo se aqui não está ainda como Deus quer. Eu tive uma experiência uma vez, eu fui ministrar no encontro, e quando eu cheguei, eu ia ministrar sobre cura. Quando eu cheguei ali, Deus disse, eu já cheguei, e aí eu já ia direto, porque já estava quase na hora mesmo, né? E o Senhor disse, pare, chame todos aqueles que estão trabalhando aqui. E eu fiz, né? Chamei todo mundo, Senhor, e agora? Começamos a orar. Na hora que nós começamos a orar, Deus começou a falar sobre arrependimento. Deus começou a falar sobre você. Deus começou a falar sobre coisas ali que estavam acontecendo. E assim, às vezes a gente fica meio que assim, né? A gente não quer fazer, né? Às vezes é porque você vai bater de frente com algumas situações. E Deus mandava falar. E eu falei tudo que Deus mandou. E depois que eu falei tudo que Deus mandou ali, os irmãos começaram a se abraçar e começaram a chorar. E foi um chororô ali, foi algo assim sobrenatural que aconteceu. O que aconteceu ali? Quando Deus derramou sobre aquela equipe, que estava ali orando, que estava ali se arrependendo e se entregou ali, quando nós fomos para lá para ministrar, nós nem precisamos mais ministrar, porque o Senhor já estava operando lá. Então, muitas vezes, o que Deus está fazendo com a igreja? Trabalhando dentro da igreja. Né? Deus fala de arrependimento desde o começo. Né? A gente vê Deus falando desde lá do início. Arrepender-se, né? Se arrepender. E o povo continua a mesma coisa. Mas a igreja do Senhor Jesus, para conquistar, precisa de arrependimento. Amém. A função dessa escola, qual é a função da escola? É nós buscarmos a direção do Senhor como profetas, gerar essa unidade, e porque quando Deus deu o projeto há 12, 13 anos atrás, a visão que ele deu era o globo, Jesus no cavalo em cima do globo, 12 em volta, cavaleiros marchando. Então desde lá são 12. E aí a gente tem observado os números das pessoas que Deus tem trazido aqui. Então são entendimentos que nós, como uma escola de profetas, a gente tem que se focar nesse profético que Deus quer que a gente entenda e a gente mova no reino para depois alcançar a igreja. Né? Então a função dessa escola é buscar esse entendimento. E aí a gente está, né, nós estamos nos movendo dentro desse profético. Uma das provas o apóstolo já foi incluído lá no grupo lá da unidade do Rio de Janeiro, e a palavra hoje falada foi sobre unidade, e desde o início também essa escola qual é? São João Batista, Rio de Janeiro, né, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Itajaí, Manaus. Então a escola ela não tem uma denominação, nós pertencemos ao Ministério Mevan. Dentro disso
o Senhor nos trouxe aqui dentro do ministério como esse útero para que a gente comece a gerar. Então, a função dessa escola é gerar. Nós precisamos entender e gerar para que depois vá para as congregações, entende? Então, é essa a nossa função. Então, desde o início. E depois, tudo que foi falado sobre também Deus trouxe. Que nós, a escola, Deus vai unir essas 12 pessoas para depois sair pelo Brasil, enfim, para onde o Senhor mandar, fazendo escolas. E aí já recebeu o convite da nossa profeta do Espírito Santo para ir para a Espírito Santo fazer escola lá. Né? Futuramente eu creio, no Espírito Santo a gente vai lá, né, pastor Lá? Então é a base, vamos dizer assim, Deus está à frente, Deus está à nossa frente, né? Aí o profeta vem, vai lá, já faz nota profética, e nós vamos fazer um outro agora, entende? Então assim, o intuito dessa escola é buscar esse profético, entender a movimentação dos profetas, para depois derramar na igreja. Porque aí a gente nem entende o que está fazendo para não derramar na igreja. Né? Aos profetas. Isso, Depois. Isso, exatamente. Amém. Então, eu só falei para concluir tá certo. aquilo que a gente estava falando aqui sobre a unidade. Sim. Porque a unidade começa por Cristo. E Ele é o cabeça. Sim. É só para... Não, claro que sim. Dentro Deus disso, tinha falado comigo a respeito. sim. Não, mas dentro Ele é o disso, cabeça. né, eu estou falando que a nossa, Sim. a nossa função aqui é essa, nós buscar essa unidade entre nós, através do que Deus está fazendo aqui. E hoje de manhã o Senhor trouxe para mim bem forte, assim, que aparentemente a gente estava com tão poucos, mas Ele preencheu esse lugar. Ele falou comigo muito claro isso. Que é a presença dEle que preencheu todo esse ambiente. E Deus está fazendo assim, de noite a 12, de manhã a 7 e assim vai. No início, né, dessa reunião hoje, quando a pastora começou a orar aqui, veio um clarão que vinha até o trono de Deus. E esse clarão, ele circulava a gente, assim, na mesma dimensão que a gente estava sentado. Esse clarão pegava quem estava aqui e ia direto para o trono. Né? Às vezes minha visão eu esqueço, aí como está se falando agora, essa oração hoje, o que estava sendo feito aqui, eu via subindo já direto para o trono, não tinha nenhum intermediário, já ia direto. Meu Deus. E essa é a função dos profetas. Né? E eu quero lhe dizer que na hora que eu estava orando aqui, Deus me lembrou de algo que Ele me mostrou há muito tempo. Era uma escada muito grande. Havia anjos de um lado e do outro. E havia um trono ali, né? E eu estava ali, eu estava contemplando essa escada. E eu estava ali subindo. Eu não estava ainda lá, não tinha subido não. Eu estava nos primeiros degraus ainda, tentando subir, né? E o Senhor, na hora que eu estava orando aqui, o Senhor estava me lembrando disso, sabe? Dessa escada, né, do trono. E aí o Senhor tem aí uma visão dessa aí. Que bênção. Amém. Glória a Deus. Movimentação. É isso. Amém. Amém. Só. Ligado? Está ligado lá? Obrigado. Nada, deixa que eu não liguei. Tá escuro? Alô, som. Amém. A gente não esqueça, né, que embora a gente tenha intimidade aqui entre nós, estava frouxo. Embora a gente tenha intimidade entre nós precisamos ter a consciência de que aquilo que Deus usa cada um aqui para falar é o próprio Deus falando, né? E se é Deus falando, não importa o vaso, né? Se é Ele falando, cabe a nós se render ao que Ele tem para nós nesse tempo como igreja e permitir que Ele faça o que Ele quer fazer. Como disse a pastora Rosane, a obra é dele, o reino é dele, a igreja é dele, nós somos só mordomos, né? Que nós não venhamos ser
aqueles que vão impedir ou atrapalhar o que o Espírito Santo quer fazer nesses dias, amém? Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha
Senhor, nós te damos graça, ó Deus, por esse tempo precioso que o Senhor nos concedeu. Te damos graça, Senhor, pelo ensinamento da manhã. Senhor, nós recebemos a tua mensagem esta manhã, entendendo que o teu coração é esse coração que deseja a unidade, que deseja que o altar, Senhor, seja consertado para que o Senhor possa fluir, ó Deus, nesse tempo. Então aqui, Senhor, como homens, mulheres do Senhor, como profetas da tua casa, entendemos o encargo, Senhor, de promover e fomentar, Senhor, esse ajuste, Senhor, no teu altar, Deus. Por isso nos capacita, selando, Senhor, em nosso coração esta semente, que essa semente, Senhor, ela germine mais e mais, ó Deus, em nossos corações, naqueles corações que ainda não estão inclinados a isso, que essa dormência seja quebrada e que a gente possa ser a resposta do teu desejo, Senhor, do teu anseio pela unidade neste tempo. Entendemos, ó Deus, que a unidade está no centro do teu coração e que precisamos, ó Deus, dar resposta a esse desejo. Então, nos capacita, Senhor, nesse tempo, mais e mais, para que a gente seja essa resposta, nos coloca ao nosso coração a palavra certa, Senhor, para os ambientes aonde o Senhor nos conduzirá a falar desta unidade, Senhor. Em teu nome, Jesus, agradecemos. Amém. Amém. Então, Cris, pastor, profeta, o Senhor trouxe algo para ti, teu ministério como é que é? Fluido das águas. Vinde as águas. Vinde as águas, né? E aí o Senhor trouxe algo assim, específico sobre esse ministério das águas. E aí Ele me mostrou tudo isso que você tem gerado no teu espírito, tudo que tem buscado, tudo que você tem feito, né? Existe uma palavra que você tem liberado como um profeta, que tudo que nós falamos, né? Ele reverbera no reino. E aí você fala assim, que é pequeno. É pequeno, é pequeno. Então você tem profetizado que o teu ministério é pequeno. Mas há já uma represa muito grande já, dessas águas que você já veio com o passar do tempo, né? Da tua busca, da tua santidade, tudo aquilo que Deus tem te dado, e você realmente é um homem de honra, assim, um vaso de honra. E aí o Senhor trouxe para mim sobre esse, fazer um ato com você, para romper essa barreira. Eu falei com o apóstolo, né, o nosso apóstolo Edson Lapa, né, que esse manto ele representa, né, as águas. E aí quando eu comecei a observar que tem uma águia, né, uma águia aqui no meio de em azul escuro. Então olhando bem, ela está aqui, essa águia. E que você é um profeta adorador também. E aí né, eu senti de colocar em você esse manto, né? Como uma mãe, né? Uma mãe, o Senhor me trouxe como se fosse uma mãe de profetas. E aí eu pedi para os apóstolos orar por você. Amém. Amém? É isso. Eu gostaria de falar algo que Deus mostrou para mim. Deus fala assim que é chegado um tempo de maturidade no seu ministério. Que você vai amadurecer ministerialmente. E com esse amadurecimento, você vai ser levado à profundidade de Deus. E eu vi que quando esse tempo aqui que a gente está vivendo, você era levado a águas profundas. Você não nadava, você se entregava. E as águas iam te conduzindo. E Deus também falava que há sobre você uma unção apostólica. E que Ele tem contemplado os seus sonhos ministeriais, o seu sonho com a sua família, e que Ele vai fazer. E que você vai ser uma ferramenta no reino preparada para treinar pastores. Que aquilo que você começou, continua. É pequeno diante dos homens, mas é grande no reino.
A mostarda é uma pequena semente, né? É a menorzinha de todas, mas é a maior árvore. Então que assim seja a sua fé no seu ministério. Amém? Santo, maravilhoso. Pode, vem cá, pai. Derrama, bota a cadeira aqui, ó, pode mais vem aqui. Sore cantará Nacho Conchore Maná. Shedema Sore cantará. Porque o Senhor Deus é o Deus que contempla. Contempla o nosso coração, contempla o nosso ser. O Senhor é aquele que continua a olhar da janela dos céus e dizer: olha lá, meu servo, olha lá, meu filho, Christian, servo bom e fiel, temente, apaixonado, cheio. Porque o inimigo de nossas almas continua ainda a querer afrontar o nosso Deus em relação às nossas vidas. E pelo resgate de Cristo, o Senhor tem falado: olha lá, os meus servos, que sim, são segundo o meu coração, tem buscado o meu coração, tem buscado aquilo que eu tenho revelado. Como foi falado ontem, o Senhor dá um segredo àqueles que têm intimidade com Ele, aqueles que o amam, e bem sabendo, meu irmão, que tu ama o Senhor, que tu busca essa intimidade. E tem segredos que o Senhor só vai revelar para ti, filho. Para que possa até compartilhar conosco, mas tem segredos. E como diz, é segredo. É algo lá no secreto. E ele diz: e eu vou mostrar a eles a minha aliança. Existe sim alianças que o Senhor tem feito contigo. Existe sim alianças que o Senhor irá começar a realizar contigo, filho. Aleluia. Porque sim, contemplamos e concordamos uma unção que está sobre a tua vida, filho. Uma unção de abrir portas. Uma unção de edificar aonde ninguém pode edificar. Uma unção de fechar portas, porque o Senhor deu a chave. A chave de Davi é dada justamente à igreja de Cristo. O que ele abre, ninguém fecha. O que ele fecha, ninguém abre. E ele lega isso à igreja, e a igreja lega justamente o que compõe o corpo da igreja. Meu irmão, todos nós somos levados a pensar, às vezes, no pequeno, mas o Senhor diz: filho, com o tempo os campos estão prontos, estão brancos para serem favoráveis a ser. E aonde nós achamos que não cabe mais as ovelhas do Senhor, o Senhor diz para cada um de nós: filho, ao menos esse aprisco de campo, de paz. Porque eu, Senhor, vou à frente. Tu sabes, nós sabemos que o Senhor é o nosso provedor, que é Ele que faz o milagre, o sobrenatural, irmão. E sei que tu não tem medo, filho. E sei que tu és um guerreiro. E o Senhor, justamente nessa manhã, início de tarde, te manda chorar. Diz para ti: levanta os olhos, filho. Que até onde alcançar a tua visão, tu irás alcançar com aquilo que tu já recebeu até hoje. Mas para ir além, é com a minha visão.
Nós podemos contemplar a constelação de Órion a olhos nus, a milhões e milhões de distância. Mas aqui na Terra nós conseguimos contemplar somente a curvatura. O Senhor mostrando que podemos ver muito mais do que conseguimos ver. Aleluia. Esse óleo foi derramado sobre ti. Eu posso olhar esse óleo caindo aí pela sua cabeça, filho. Porque é um óleo fresco. Óleo fresco, ele vai continuar jorrando sobre as nossas cabeças. O que foi derramado sobre cada um de nós é o óleo fresco da unção do Senhor. João vai falar que a unção dos santos é sobre vós. Essa unção sempre vai permanecer, filho. Sei que vieste buscar, vieste dar, como cada um de nós. Porque, Senhor, carecemos, ó Pai. Aleluia. Carecemos, ó Deus, de ser ministrado. Carecemos, ó Deus, de ouvir Tua palavra. Carecemos, ó Deus, de ser tocado pelas pessoas especiais que tem colocado diante de nós. Cada um de nós viemos de lugares distantes. Teus filhos estão aqui, Senhor, porque aprova, Deus, que eles têm, ó Pai, essa unção de hospedeiros, de poder estar conosco, de trazer vitalidade para cada um de nós, ó Deus. E, Senhor, precisamos, ó Pai. Colocamos a vida do pastor Cristo diante de Ti, Senhor, do Cristo, diante de Ti. E se renovar essa unção, ó Pai. Dessa alegria que é contagiante do Teu Filho falando, Deus, que é peculiar, Deus. Não tem como copiar, ó Pai, que deu para ele, ó Deus. Aleluia. Porque, Senhor, Tu tem chamado. Eu também creio, ó Pai, nós cremos, ó Deus. Aleluia. Para algo muito, muito maior nos Teus olhos. Porque a unção, ó Deus, que é sobre a vida do Teu Filho. É uma unção que despedaça todo o jugo de Satanás, ó Deus. Liberta as vidas, transforma, traz alegria, traz restauração e conduz a eles à salvação. Aleluia. Glória a Deus. Eu te louvo, Jesus.